Meus queridos e amados irmãos, a paz e a graça primeiro, né? Apóstolo Paulo, e a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que habita e reina entre vós, entre nós. Queridos amados irmãos, eu chego aqui, né, para fazer mais um pequeno vídeo. Eu quero falar de um assunto, né, que é muito polêmico, tem sido muito falado. Uns falam de uma forma, uns acreditam de uma forma, outros acreditam de outras. Aprenderam assim e vivem assim. E eu quero falar daquilo que eu já foi revelado ao meu coração. Eu quero falar da forma que foi revelada ao meu coração esse assunto. E eu vou falar sobre o dízimo, não é? Eu queria fazer uma pergunta a meus amados irmãos que vão ouvir esse vídeo. Os amados irmãos, me responda, por favor. Você acha que o dízimo é para hoje a Igreja de Cristo dar o dízimo ainda? Pagar esse dízimo? Você acha que é? Você acha? Então, eu hoje acredito que o dízimo não é para nós hoje. A Igreja de Cristo hoje não tem mais que pagar dízimo, nem fazer certos sacrifícios, porque o Senhor nos libertou para nós ser livre hoje, para nós ser livre. Existem muitas pessoas que acham, eu já ouvi pessoas dizer que, eu dou o dízimo porque eu já dei, pois eu passei a dar o dízimo, eu fui muito abençoado. Amados irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. O que funcionou nisso aí foi sua fé. A Bíblia diz que tudo que não é por fé é pecado. Então, o que funcionou aí foi sua fé. Foi sua fé. Você deu de coração, deu com fé e você foi abençoado por aquele ato que você fez, entendeu? Mas não foi por causa do dízimo, porque você deu o dízimo, porque a obrigação de dar o dízimo não é cobrado hoje. Não foi. Foi porque você fez um ato de coração, de livre e espontânea vontade. O desejo do seu coração foi fazer. Porque a fé é um presente de Deus. E a fé funciona em nós. Todos nós temos uma quantidade de fé, porque a fé é um presente de Deus. Agora eu quero dizer a você, aonde foi que eu me amarrei, e você vai aprender hoje. Você vai aprender hoje, meu amado. Você vai meditar, vai ouvir e vai meditar e vai aprender hoje. Como eu aprendi, aonde foi que eu descobri que o dízimo não é para a Igreja de Deus, de Cristo hoje. Tem pessoas que falam, eu já ouvi muito, pessoas falar que o dízimo não era dinheiro, o dízimo era dos frutos da terra, o dízimo era do gado, o dízimo era dessas coisas. Mas isso aí não é motivo para você, para eu, por exemplo. Veja, não é motivo para dizer que o dízimo não é para hoje, porque está dando o dinheiro nas igrejas. Não é por aí, não é por aí, porque naquele tempo era isso. Deus cobrava, não é? Era os frutos da terra, porque era o que o homem tinha para oferecer. Hoje é o trabalho comercial, é emprego, é comércio, é tudo na vida rola o dinheiro. Então,
Não é por aí. Então, hoje eles cobram o dízimo do dinheiro, do salário da pessoa, da renda da pessoa. Porque hoje não tem mais aquele mantimento. Se tem um mantimento também, vende o mantimento e o dinheiro é do mantimento, não é mais. Então não tem mais essa lei que precisa do grão, do trigo, lá dentro do templo. Não precisa. Hoje é o dinheiro mesmo, não tem problema. Por aí não. Agora você sabe, deixa eu chegar logo ao meu objetivo que eu quero chegar. Você sabe aonde foi que eu vi, que eu aprendi que o dízimo não é para a igreja de Cristo, ao povo de Deus hoje, os seguidores do Senhor Jesus Cristo hoje, conheceu Ele como o único Salvador que deu a sua vida, pagou o preço por nós, fez uma troca, entendeu? Se tomou o nosso lugar, o lugar que era nosso Ele tomou, para nos libertar, nos deixar livre de dogmas, livre de opressão, livre de qualquer coisa que seja papável. A igreja de Cristo é uma igreja totalmente espiritual. Não tem nada a ver com isso, com toque, que pegue, que deixa, nada. Que dá, que deu, que cobrou, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. A igreja é totalmente um povo que anda no Espírito, andar e viver no Espírito. Isso Paulo cobrou. Você sabe, irmãos, primeiro eu quero dizer para vocês, o apóstolo Paulo foi o apóstolo único. Eu vou falar sobre isso nos meus vídeos. Foi o apóstolo único que conheceu, recebeu a graça, o evangelho da graça para pregar aos gentios. Foi o único. Os outros prosseguiram com os judeus, circuncidando, fazendo os rituais da lei, seguindo todos os rituais da lei. Mas o apóstolo Paulo foi o único que recebeu essa virtude dada por Deus. Foi levado ao terceiro céu e lá Deus revelou ele o evangelho da graça, a graça de Cristo que a igreja não entendeu e que não prega, que não ensina sobre esse assunto. E você sabe o que eu quero dizer para você aprender hoje com esse vídeo. Quem passar por esse vídeo vai aprender, eu faço questão, meus amados, que vocês vão examinar o que eu estou lhe falando. Nenhum dos apóstolos de Cristo, nenhum deles. Paulo começou a sua carreira de pregação a partir de Romanos. Ele se converteu ali no capítulo 9 de Atos, está escrito, mas quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, o médico Lucas, contando as histórias. E Paulo começou a pregar o livro de Romanos a partir do capítulo 1. Paulo, sendo o nosso apóstolo, que veio tirar os gentios daquela prisão que vivia. O gentio não tinha lei, o gentio não tinha pecado, não cometia pecado porque não conhecia a lei. A lei era para o povo judeu. O pecado era porque era desobedecer à lei de Deus. Era desobedecer à lei dada por Moisés. Isso era chamado, cometer o pecado por desobedecer à lei. E Paulo, ele teve esse privilégio de ser chamado para pregar o evangelho da graça, a simplicidade do evangelho, que é a graça de Cristo Jesus. Nenhum deles, Paulo, nem João, Pedro, Tiago, todos eles que estão escritos na Bíblia, nenhum deles falou em dízimo.
Principalmente Paulo, meus amados. Paulo ia deixar este povo, ele recebeu essa virtude de pregar, ele disse que foi um mistério que estava oculto. Não foi revelado a ninguém, mas foi revelado a ele, oh maravilha. Foi revelado ao apóstolo Paulo. Ele ia deixar este povo sendo ladrão de Deus, sendo que o dízimo era uma coisa sagrada, que se não desse o dízimo, era chamado de ladrão. Mas Cristo veio para nos libertar, para tirar esse peso de cima dos seus filhos, derrubar essa barreira, derrubar esse fardo, essa dor que era viver a lei, debaixo da lei, mas, no entanto, a igreja de Cristo ainda continua vivendo muito, muito, muito da lei. Muito, muito da lei. Muito, muito debaixo de obrigação. Muito, muito debaixo de júbilo. É assim que a igreja vive hoje em dia. É desistido. Mas, meus amados, nenhum deles falaram em dízimo. Eu quero falar por aqui um pouco, esse vídeo que eu comecei. Depois eu dou continuidade nesse vídeo. Então, que Deus abençoe ricamente vocês por me ouvir. Então, nenhum dos apóstolos falou em dízimo. Ninguém, nem Pedro, nem João, nem pode procurar em todas as cartas de Paulo, que você não encontra nada de cobrança sobre o dízimo. Não. Até a oferta que eles cobram ali, dizendo que quem dá, Deus ama quem dá com alegria, aquilo ela estava falando de oferta para ajudar a pobreza, os irmãos pobres. Vê lá, segue lá o contexto, que vocês vê, o contexto da leitura, do início ali. Paulo cobrava para a ajuda dos irmãos pobres. Era oferta para os irmãos pobres, nem para eles não era. Era para os irmãos pobres que não tinham o que comer. Então não era oferta para a igreja, que não existia esses templos. E nem era para existir hoje. Hoje o povo de Deus é livre, livre. Depois eu continuo falando sobre essa liberdade. Então que Deus o abençoe mais e mais a cada um. Fique na paz e a graça de Cristo. E até o próximo vídeo. Inscreva no canal, faz seu comentário. Eu vou aguardar em nome de Jesus. Então fique com Deus, na paz de Deus. Amém.